Dia. Bom dia a todos que nos ouvem. Então, assim, eu estou muito feliz, né, porque nós estamos finalizando mais um ano lá dentro da Secretaria de Estado da Segurança Pública, representando este eixo social que é uma inovação do governo Rafael Fonteles, da gestão Chico Lucas, da Segurança Pública. Coronel, eu queria que a senhora falasse um pouco dos projetos que tem dentro da secretaria que são sobre a sua pasta. Pronto. O Então, primeiro, o assim, primeiro, né? O primeiro, porque é. são vários, né? Primeiro eu quero dizer assim o que é a nossa superintendência, né? Certo. Pela primeira vez no estado do Piauí foi criado dentro da estrutura da segurança pública uma área para trabalhar projeto social, prevenção, né? E para isto, quando o secretário Chico Lucas me convidou, nós começamos a desenhar como era que nós íamos trabalhar, qual era o público que nós iríamos atender, e aí nós elegemos aqueles públicos que a gente considera que são mais vulnerabilizados. Quais são eles? Criança e adolescente, mulheres, população LGBTQIPNA+, os idosos, pessoas com deficiência. E logo depois, já este ano, nós também criamos uma coordenação para tratar da igualdade racial e também dos animais, porque os animais não podem falar por si. Com Então nós certeza. temos que ter alguém para falar por eles, né? É. E dentro da segurança pública nós até temos, né, uma delegacia especializada, mas na estrutura da segurança hoje também tem uma coordenação que está lá a doutora Samanta, que faz um belo trabalho. Foi criada este ano a coordenação, mas já tem aí uns resultados muito satisfatórios. Graças a Junto Deus. com os protetores, pra você ter uma ideia, Barradinha, nós acabamos de doar 7 toneladas de ração para os protetores independentes. Aqueles que não têm instituições, né? Tá Isso, certo. porque tem as ONGs, mas isso tudo graças às ONGs também. Porque, por exemplo, estava lá conosco a doutora Raíssa, né? Que o nome dela é Raíssa Protetora. Acho tão interessante, porque ela também tem uma ONG, né? E o pessoal da Pipa, enfim, são várias ONGs ali que se reuniram. E às vezes estas ONGs ajudam os protetores independentes. Que E bom, aí né? eu encontrei lá algumas protetoras, pessoas que têm uma condição financeira que não é tão abastada, mas mesmo assim tem 20, 30, 40 animais sob sua responsabilidade. Pessoas assim que não sabem ver um cãozinho ou um gatinho no meio da rua sofrendo com fome, que levam para suas casas para cuidar. Então esses são os protetores independentes. E ração é coisa cara, né? Com certeza. Muito Com cara. Então, certeza. foi feita uma ação muito massa, e aí nós, enquanto secretaria, usamos do nosso network, usamos também dos amigos, né? Por exemplo, o deputado Fábio Novo doou 2 toneladas. Uma O, boa, né? o próprio secretário de Segurança também, né? O nosso. Não é a secretaria que doou, foi o próprio Chico Lucas que Certo. doou outras toneladas, né? E aí foram juntando. Alguns doaram até a própria empresa lá que vende. No final a gente contabilizou 6 toneladas e meia. Aí ele, pois se for assim, o dono da empresa, né? Pois é a Pets, né? Pets não sei o quê. Pode falar, né? Pode sim, não tem Que problema é não. pessoa do bem, né? Não, não é. Com A certeza. Pets, é porque eu não entendo muito, né? Não conheço muito de perto, mas ela disse, pois então vamos arredondar para 7 toneladas. Aí doou também meia tonelada. Então, assim, essa é uma das pastas. Mas esses outros públicos que eu lhe falei aqui no início, né? Criança e adolescente, por exemplo, que aí tem até uma ciumeira, porque eu sou, sou muito afeta a esta área. É a área que eu há muitos anos milito, que é de prevenção às drogas e à violência, junto à criança e adolescente. Com Então, você certeza, coronel. sabe, eu fui coordenadora do PROERD muito tempo, e foram quase 5 anos que eu estive à frente do PROERD. E na época foram milhares e milhares de crianças que aprenderam a dizer não às drogas. E lá dentro do PROERD a gente trabalhava outros temas, como violência doméstica, né, de forma indireta. E aí, quando eu sentei lá na superintendência, eu disse, temos que fazer um projeto
bem legal também, voltado para criança e para adolescente. E aí, inspirados no Proerd, inspirados no Pelotão Mirim da PM, que também faz um belíssimo trabalho. E eu quero aqui aproveitar para mandar um abraço para todos os coordenadores dos pelotões mirins da PM, que são voluntários, que estão lá todos os sábados, né? Com certeza, e às vezes tiram do próprio bolso. É a parte de ser sensato, né? Com quem realmente precisa. Porque a gente sabe que a violência hoje está muito grande, principalmente no meio das crianças, dos jovens, do adolescente, né? Gente que tem andado muito aqui na Zona Sul, a gente tem percebido Você sabe, isso, você né? é de dentro das Com comunidades, certeza. você sabe que as crianças hoje elas estão muito propensas a entrar no mundo da criminalidade, porque a criminalidade mora do lado, Com né? Às certeza, vezes, com certeza. e bate na porta da sua casa e oferecendo vantagens que a gente sabe que não são verdadeiras Com e nem certeza. duráveis, mas que são tentadoras para um adolescente de 15, 16 anos, que muitas vezes os pais estão desempregados, que muitas vezes ele está passando necessidade, e aí a criminalidade bate na porta oferecendo o que aparentemente seria fácil, não é? E que mais tarde a gente sabe que não é nada fácil e que o preço é muito alto, Muito não é? caro Que é a também, própria é vida. verdade. Quantos adolescentes nós temos perdido para a criminalidade, literalmente, né? E aí, assim, então a gente elaborou o projeto Guardião Mirim, ainda no primeiro ano do governo Rafael Fonteles, e mais tarde ele começou a fazer sucesso, vamos dizer assim, e a gente imaginou outros eixos temáticos. Então a gente tem o Guardião de Trânsito, para trabalhar o trânsito, que também é uma das bandeiras do governo Rafael Fonteles, que é diminuir as mortes no trânsito. Você sabe que o trânsito no Brasil mata mais do que guerras, Com né? certeza. Então mata muita gente o trânsito. E aí, por que o trânsito mata tanta gente, Barradinha? Porque as pessoas não são educadas no sentido estrito da palavra de obedecer às regras de trânsito. Se todo mundo obedecesse às regras de trânsito, nós não teríamos acidentes. Com certeza. Por exemplo, aquela família que acabou de ser assassinada, porque ali para mim foi um préter-dolo, né? Assim, ele não tinha intenção, mas ele assumiu o risco de produzir a morte daquele casal que estava na moto. Aí o casal, obedecendo o sinal, parou no sinal. Quando o sinal abriu, o casal foi passar. Lá se vem uma pessoa embriagada, porque os autos mostram, né? E que atravessou o sinal quando não deveria, ou seja, não obedeceu às regras de trânsito. Então nós precisamos que a população compreenda que as regras de trânsito existem, não é para multar, é para que as pessoas não venham a matar ou morrer no trânsito. Com certeza. Se todos nós... Então, como a gente vai fazer isso? E aí, imaginando e até alinhada, né, ao que o nosso governador e o nosso secretário disse no seu plano de governo, nós também queremos contribuir. E eu entendo que se você trabalhar a criança desde cedo, aprendendo as regras e que regras são para serem cumpridas para o nosso bem, nós não vamos ter mais tarde que puni-las, mais tarde que admoestá-las de alguma forma. E aí, Barradinha, nós temos o Guardião de Trânsito, que ainda não começou, mas está lá elaborado. Mas vai começar, com fé em Deus. E aí nós temos o sucesso absoluto, que é o Guardião Ambiental, também para crianças e adolescentes, que tem em Nazária, já estamos em Parnaíba, Ilha Grande, Pedro II, Canto do Buriti e a minha Piracuruquinha, né, de Nossa Senhora do Carmo. E aí o Guardião Ambiental também é nos mesmos moldes do Guardião Mirim, também é um sucesso, nós já estamos, amanhã é a última formatura, nós vamos ter lá em Nazária, são 50 crianças que passaram 12 meses aprendendo a dizer não às drogas, aprendendo regras de convivência, aprendendo a preservar o meio ambiente, a proteger os animais, com palestras, e aí a gente serve o lanche todas as vezes que eles chegam, e tem um fardamento, e tem uma equipe psicossocial que acompanha. Lá em Nazária mesmo, a gente teve um caso que a nossa psicóloga daqui, da SUCID, teve que ir até lá para atender uma menina,
né? Entre 11 e 12 anos, que frequentava bares, né? Que a gente sabe o que que isso acontece. É O que que verdade. acontece quando a criança frequenta bares na noite, Com né? certeza, coronel. Então a gente teve que intervir. E temos também o próprio Guardião Mirim, que antes de ontem também nós tivemos a primeira formatura com a presença do governador Rafael Fonteles, que é um entusiasta desta área, que sabe do valor da prevenção. O discurso dele foi lindo. O discurso do governador foi segurança, primeiro que segurança não é só uma questão de polícia. E segurança não se faz só com repressão, nós temos é que prevenir. E aí, nas palavras dele, eu sei que ele já ouviu isso muitas vezes, e eu falo muitas vezes, senão nós estaremos enxugando gelo. Verdade. Quantas vezes você mesmo já entrevistou policiais que prenderam um mesmo infrator, 1, 2, 3, 4, 5 vezes? Certeza. Eu, quando fui comandante da Santa Maria da Codipe, da grande Santa Maria da Codipe, eu lembro que uma vez eu apreendi um menor infrator que tinha furtado uma moto, e ele olhou para mim e disse, de novo, major, que na época eu era major ainda, né? Ainda não era tenente-coronel. E aí ele, de novo, major? Eu disse, de novo, né? Pois é, então vamos parar com isso. E aí eu sempre tive essa forma, né, de chegar junto, de conversar com o adolescente, de tentar orientar mesmo na hora da apreensão. Porque eu entendo que muitos deles, não são todos, porque tem alguns que eu também, isso é uma teoria minha, que algumas pessoas realmente nasceram para o crime. E que não tem cura, entendeu? Verdade. Não tem cura, não tem conserto. Eu creio nisso. Há pessoas que dizem, não, mas todo mundo tem. Não, tem algumas pessoas que eu considero... Que não sai, realmente que não sai. E você pode dar oportunidade, que não vai porque é deles. Porque como os dedos das nossas mãos são diferentes, também são as pessoas. Então, há pessoas boas, há pessoas ruins, há pessoas que entraram no mundo da criminalidade por necessidade, e há aquelas que entraram porque quiseram entrar, porque são de família abastada, são de família amorosa, e mesmo assim foi para o mundo da criminalidade. É verdade. Não é verdade? Você conhece porque você está no meio, você atende pessoas, ajuda famílias, ajuda muita gente, você já viu mãe chorando que diz para você assim, como já disseram para mim várias vezes, eu não sei onde eu errei, porque dei amor, dei carinho, dei tudo, nunca faltou nada a ele, nunca isso, e ele está lá. Com certeza. Então, meus amigos, há pessoas que estão lá porque querem estar, mas algumas não. Alguns é por necessidade, né? Verdade. Então, estas, sobretudo, a gente tem que prevenir. Nós temos que trabalhar essas crianças e esses adolescentes para não experimentarem drogas, para não caírem na conversa do traficante. Porque aqui, para quem está nos ouvindo, o traficante, ele é um comerciante. Quanto mais clientes, melhor. Com certeza. Se ele tem uma família inteira dependente químico, para ele é ótimo. Aqui, coronel, na Zona Sul, a gente já encontrou casos que a família toda usa dependente químico. E são clientes, não é? E para sempre. Vende tudo de dentro de casa. Pá. Não tem um tamborete. É verdade. Que eu já entrei em casa que não tinha um tamborete. Verdade. Que fogão já foi, aí fizeram um fogareiro, né? Então, assim, nós precisamos compreender e colocar na cabeça do povo, para quem está nos ouvindo, que a dependência química, ela é uma doença que ela é adquirida. Com certeza. É depois que você entra, mas é uma doença. É verdade. Mas qual é o grande problema desta doença? É que ela é incurável. Eita, coronel, quer dizer que não tem cura? Não sou eu que digo. São os cientistas. Ela é uma doença progressiva, ou seja, ele começa com a pedra, depois 2, 3, depois ele quer apagar uma pedra e acender a outra. E é porque ele quer, coronel? Não. É o organismo que pede. Eu tive um professor que eu sou pós-graduada, né, em política sobre drogas, na Federal daqui, com a Federal da Bahia, e ele disse, olha, é algo que é como você que está com fome. Quando você está com fome, você quer o quê? Comer. Com certeza. Óbvio, né? Pois é quando ele está
com abstinência. Então, tipo, ele usa, e o organismo, quanto mais ele usa, mais ele quer. E ele quer que diminuir a frequência, aumentar a frequência e o tempo de uso entre uma pedra e outra, e quer também aumentar a quantidade. É o organismo que vai pedindo, não é? Não é você tá com fome, não vou mais ficar com fome. Não existe isso. Você tá com fome, não vou comer. Você tem que comer. É mais um início que passa na cabeça do dependente químico. Algumas pessoas, e é por isso que o índice de pessoas que conseguem controlar a dependência química é muito pequeno, porque não é fácil. Então, às vezes, o familiar, ele até desiste, Barradinha. Verdade. Porque é muito sofrimento, né? E a gente tá assim porque nós convivemos, a gente sabe de perto. Aconteceu até um episódio uma vez comigo, eu tava aqui num trailer do Promorar, e aí chegou um rapaz me pedindo um lanche, né? E aí eu disse, se for para você comer aqui comigo, eu lhe dou. Aí ele sentou. E aí começou a falar da família, né? Que tinha uma família linda, que a filha tava trabalhando, que o filho tava trabalhando, que a mulher trabalhava. E as lágrimas começaram a descer. E aí ele disse que a droga destruiu a vida dele. Ele disse, rapaz, mas por que tu não sai? Aí ele foi contar essa mesma história que a senhora me disse. Essa mesma história. Tinha empenhado moto, empenhado tudo. E aí a gente, às vezes, tem muita gente, a gente sabe, Colônia, tem muita gente que muitas vezes critica. Às vezes as pessoas... É porque eles também não sabem. Muitas vezes as pessoas só querem também ser escutadas, né? Porque assim, a gente tem uma impressão, porque realmente quem usa droga a gente não confia, né? Mas muitas vezes eles querem ser ouvidos pela gente, pela sociedade, Com né? certeza. E assim, o familiar, né? Porque às vezes eles também não têm conhecimento sobre o que é que acontece na cabeça do dependente químico, né? Eles tentam. Não é porque eles... né? Eu confesso que antes de eu estudar, antes de eu fazer a pós, eu... não para porque não quer. Por que não para? Oxe, perdeu tudo. Não para porque não quer. Mas não é isso. É difícil. E aí o familiar tem que entender que quando eles decidem parar, eles tentam parar, aí eles tentam, aí recai. A recaída faz parte do tratamento. Muito difícil o cara conseguir de primeira. Coronel, mas não tem cura, mas tem controle. Ele pode controlar. O que é o controle? Qual é a diferença? A cura só Deus. Né? Então, assim, eu como creio em milagres, eu acredito que haja milagres, né? Mas só se for Deus. Porque se não for, é controle. E o controle, ele conta quantos dias, quantos meses, quantos anos ele tá sem usar. Você já encontrou um ex-fumante de cigarro? Não, é difícil. Aí, da hora que você encontra, ele diz assim, eu parei há 2 anos. Há 3 anos, há 4 anos. Porque eles contam. Você sabe por que eles contam? Porque todo dia eles lutam para não recair. Mas a vontade tá todo dia. Pior que sempre recai, né, Coronel? Geralmente recai. Eu conheço muitos que... Não, tô com 2 anos sem fumar. Aí demora 1 ano. Recai. Volta a fumar de novo. É porque é o organismo, a dependência química é uma doença. Então, estes são alguns dos projetos para as crianças e para os adolescentes. Lá também nós temos uma coordenação de proteção às mulheres. E este ano nós fizemos várias ações nesta área, levando palestras, né, campanhas educativas, e a gente tem o protocolo Ei Minha Irmã Não Se Cale. Nós criamos, através da inteligência artificial, um chatbot, que é um robozinho chamado Maria, e aí quem estiver nos ouvindo... anote aí o número, é o 0800 000 1673. Eu vou repetir. 0800 000 1673. Quando você... É um WhatsApp, gente. Você dá um oi, aí a Maria imediatamente, oi, tudo bem? Eu sou a Maria, em que posso ajudar? Aí ela dá as alternativas e você vai clicando nas alternativas. Você quer informações? Tipo, onde é a delegacia da mulher mais próxima? Ou, onde é que eu posso acessar a rede de atendimento? Onde é que eu posso pedir uma medida protetiva? Quando é que cabe uma medida protetiva? Tudo isso você tem na sua mão através do WhatsApp do nosso robozinho, porque o governo Rafael Fonteles é o governo que trouxe a inteligência artificial para a nossa vida, né? Então,
Lá também nós usamos a inteligência artificial para ajudar a mulherada com a Maria, o Ei Minha Irmã Não Se Cale, que foi feita em parceria com a Secretaria das Mulheres, que está lá a nossa secretária Zenaide, mandar um abraço aqui para a Zenaide, que é uma guerreira, há muitos anos ela milita nesta área, e eu sempre digo para ela disse que não era mais para eu dizer isso, mas eu digo, porque eu sou mulher, o povo... me olha muito como essa coisa da mulher empoderada, pelo fato de eu ser policial militar, mas eu nunca fui de defender a pauta das mulheres. Eu vim aprender com a Zenaide, né, nesta gestão. Eu tão preocupada que estava em ser polícia, e eu sou mais voltada para criança e adolescente, que assim, sempre achei bonita as mulheres e tal, mas eu não entendia o quanto que é importante nós mulheres defendermos umas às outras, de nós mulheres defendermos que a gente tem que ter mais espaço na sociedade. A sociedade é tão machista que eu achava que eu terminava reproduzindo as frases dos machistas, né? E a minha corporação é muito machista e até misógina algumas vezes, né? E aí eu não entendia. Com a Zenaide, eu aprendi... Barradinhas, que nós mulheres, principalmente nós que estamos já em alguns espaços, que foi muito difícil eu conquistar o espaço que eu estou, e você sabe disso, conhece um pouco da minha história, e ela sempre defendeu, e eu só vim aprender com ela isso, tanto que é importante que eu endosse essa luta de proteger outras mulheres, principalmente as mais fragilizadas, né? E aí lá a Zenaide faz um belo trabalho, tem ônibus lilás, e ela anda nas secretarias, e ela puxa as orelhas até do governador, olha, nós temos que fazer isso, e aquele jeitão dela. Então, assim, eu quero aqui deixar um abraço para a secretária Zenaide, agradecer pelo que eu já aprendi com ela, aprendi com a equipe dela, né? Então, muito obrigada, viu, Zenaide, se estiver me assistindo. Vamos falar mais das outras... coordenações, né? Coronel. Pronto, lá também a gente tem a coordenação de proteção à população LGBTQIA+. E inédito no Brasil, uma mulher trans dentro da Secretaria da Segurança, né? Que é a doutora Leona, um abraço aí para a Leona. E lá dentro também a gente teve um cuidado, Barradinhas, de elaborar um protocolo voltado para essa população. Por que isso, coronel? E aí, eu fui até questionada essa semana, né? Eu fui para uma confraternização de oficiais da minha turma, e um deles disse assim: Elisete, para que este protocolo de LGBT dentro da polícia? Como é que é? Ninguém pode mais abordar, não, né? Eu disse, pelo contrário. O protocolo é exatamente para dizer que tem que abordar, só que tem que abordar com o resguardo dos direitos humanos daquele cidadão ou daquela cidadã. O protocolo está escrito e normatizado para que todos os policiais civis, militares e bombeiros saibam exatamente o que fazer e o que não fazer. E é um direito dessa cidadã, mulher trans, por exemplo, eu dei o exemplo, né? Ser chamada pelo seu nome social. Ser identificada pelo seu nome social. E ele disse, mas como assim? Eu não sei nem o que é mulher trans. Eu digo, aí é onde está. Lá dentro do protocolo, a gente está ensinando, que eu também não sabia. E eu disse a eles lá, eu aprendi também depois que eu fui para lá trabalhar com esse tema. O que é uma mulher trans, o que é um homem trans, o que é uma pessoa bi, o que é cada letrinha daquela, LGBT, e aí lá dentro. Primeira coisa que está lá escrita no protocolo é o que é cada uma, o que significa cada uma das letras, né? E aí ele disse, mas quer dizer que, então, se for uma mulher trans, e a policial não quiser abordá-la, não se sentir bem, eu digo, então ela não é profissional. Porque eu sou uma mulher e eu vou, às vezes, ao médico, a um ginecologista que é homem. Qual é o problema? Nenhum. Nós só temos que ser profissionais. Com certeza. Não é? Então, assim, eu não vejo, eu sou mulher,
estive nas ruas, como você sabe, você me entrevistou Com várias vezes, com né? certeza. E quantas vezes eu mesma, porque só tinha eu lá, no momento, era eu, meu motorista, uma vez nós abordamos um infrator, porque ele, enfim, foi uma ocorrência que teve, então eu tive que eu, Elisete, revistar o infrator. E qual foi o problema? Não caíram as minhas mãos É verdade. e nem nada do cidadão. Tá tudo no lugar, É, né? Basta você ser com profissional. certeza. Aí ele não teve argumento. Qual é o argumento que tem contra isso? É verdade. Mas na pior das hipóteses, se ela não se sentir à vontade, ainda assim, à vontade é uma coisa, ou insegura, porque muitas vezes uma mulher trans tem a altura de 1,80 m, porque essa pessoa nasceu homem Uhum. e transicionou para se Mulher. tornar uma mulher. E aí, mas ele a pessoa é a pessoa grandona e a policial é pequenininha e ela não se sentir segura. E aí, ela chama um reforço. É, com Não certeza. tem problema também. Agora essa pessoa também tem que ser profissional. Com O que a certeza. gente quer evitar, Barradinha, são os excessos que acontecem, né? Uhum. Por exemplo, outra coordenação que nós temos lá também, que é uma coordenação de proteção à igualdade racial, né? Que a gente também está construindo um protocolo, porque a gente quer evitar aqueles termos pejorativos, pra parede, né? Pra parede, legal, né? É não sei o quê, ou seja, são esses termos. É porque assim, coronel, deixa acontecer até uma vez comigo, um rapaz que anda comigo, que ele é deficiente de um braço, né? Ele não suspende o braço dele, né? E nós estávamos ali nos trilhos do parque, teve uma abordagem, né? E o policial altamente, que a gente sabe que tem muita gente boa na polícia, a gente tira o chapéu para a polícia, mas infelizmente tem uns policiais que não sabem abordar as pessoas, né? E a pessoa tratou mal ele no tempo, né? Por quê? Porque o braço dele só fica até aqui, não passa disso aqui. E aí o policial tratou ele super mal. E a gente vê. Falta o quê? Com Capacitações, certeza. Com sensibilizações. certeza. Então, esses protocolos todos, tanto o Eimer Monocicali, como o protocolo de igualdade, quanto o protocolo LGBT, tudo isso, posteriormente, nós vamos, e já começamos a fazer, cursos de capacitações voltados para as forças policiais. Então, lá, nós vamos levar o protocolo, explicar o protocolo, para que os policiais vejam o que está escrito, tirem as suas dúvidas e sensibilizá-los. Porque eu acho que tudo depende da forma como é repassado Com isso. certeza. Muitas vezes esse policial que foi mal educado ou se foi grosseiro, ele também tem a sua própria história. É, Onde é que ele foi formado? Qual foi o tipo de formação que ele teve? Há quanto tempo ele foi formado? Né? E na época, como é que era? Quando ele foi formado? é verdade. Né? E aí é isso que a gente quer evitar. Então a gente quer esses cursos para os policiais que já estão nas ruas e também para aqueles que ainda estão em formação, lá dentro do Cefap, lá na academia de polícia. O que a gente quer é formar uma nova polícia. Eu não digo uma nova polícia, mas uma nova forma de policiamento onde a gente respeite os direitos humanos. É porque a gente tem visto aí, coronel, muita agressão de muitos policiais. Hoje mesmo eu estava vendo, não aqui no Piauí, né? Mas eu estava vendo uma viatura que parou em alta velocidade e agrediu um cidadão. E assim, a gente fica besta, né? Graças a Deus não foi com a nossa polícia A nossa aqui. polícia do Piauí é a segunda menos violenta do Brasil, que menos mata no Brasil. O Piauí está entre os 2 estados, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, assim, isso aí para mim é um número muito maravilhoso, né? Para se dizer que nós somos. E também a menos corrupta. Nossos policiais. Graças a Deus. Acontece? Claro. Né? Porque todas as profissões têm maus profissionais, Com como eu já certeza. disse. Mas nossa polícia, não é porque eu pertenço a essa corporação, não. Eu sou muito apaixonada por ela. Mas também, coronel, nós temos um secretário também que
Que é rígido, isso é né? fato. Ele é um cara altamente Com sério, certeza. né? O secretário Chico Lucas, eu sou suspeita, né, porque trabalho com ele, mas não preciso disso, ele não gosta de puxação de saco. Não, eu E sei. nem eu sou puxa-saco, né? Nunca fui, nem o serei. Mas eu dou a César o que é de Com César. certeza. É um secretário altamente preparado, inteligentíssimo, como poucos que eu conheço no Brasil. E olha que eu conheço o Brasilzão todinho. Você sabe que eu ministro palestras em outros estados. E além da inteligência que ele tem, científica mesmo, tem uma inteligência emocional assim fora do comum, Com sabe? certeza. Então, aprendi a admirá-lo Ele é muito justo e com é as coisas, justo. né? Ele não E, gosta. e não gosta de fuxico, É, que é o verdade. melhor. É Acho que se ele verdade. gostasse de fuxico, eu não tava mais lá. Mas assim, é um cidadão É verdade. muito comprometido. E outro dia eu conversando com ele, eu disse, secretário, o senhor precisa ir nos eventos do social, porque a gente tem formaturas, tem eventos da área, né, da nossa área. E ele, coronel, é porque eu tô tão assim, olha, toda vez que morre alguém eu sofro. Por ele, ninguém matava ninguém, né, aqui no Piauí. Eu disse, mas o senhor sabe que isso não depende só do senhor. É. Né? Mas você vê como ele é sensível, né? A gente vê, mas ele disse, olha, morreu um jovem de 15 anos, morreu um jovem de 14 anos, eu fico muito mal. Porque nós ficamos, nós Com que somos certeza, com certeza. pessoas sensíveis à causa, né? Com certeza. É um jovem. Eu lembro, Barradinha, eu era aspirante em Picos, né? Quando eu saí aspirante, eu fui trabalhar em Picos. Lá, na época, o comandante do batalhão, do 4º batalhão, era o Coronel Prado. Na época, ele era Major Prado. O Pradão, que foi Eu comandante. sei. Aí eu fui, né? Quando eu fui, primeira ocorrência que eu fui, era um adolescente. E eu tive que algemar o adolescente. Quando eu algemei aquele adolescente, eu me senti péssima. Foi assim, a primeira ocorrência que eu fui, que eu algemei alguém. E eu olhei assim, eu disse, meu Deus, aqui podia ser um irmão meu. É verdade. Um primo meu. É um jovem, é um adolescente. É um ser humano, né? Verdade. Então, assim, foi naquela época, olha, 26 anos atrás, que eu disse assim, eu preciso fazer algo. Porque eu perguntei pra ele por que ele tinha furtado lá. Ó. E aí ele disse, olha, dona polícia, fui eu mesmo. Acontece que eu estou devendo na boca de fumo, que ele queria dizer, e se eu não pagar, eles irão me apagar. Então ele estava roubando para pagar a boca de fumo. Será que ainda existe isso hoje? Com certeza. Só que existe, só né? o que tem. Então assim, e eu fiquei pensando, meu Deus, ele está devendo na boca, então ele é dependente químico. E foi na época que eu disse, eu preciso fazer algo nesta área, porque eu considero que a fonte de todos os crimes está na droga. Todos não, né, senhor? Mas praticamente todos. A maioria. Dos roubos, dos furtos. Nem que seja o álcool. Quando o homem bate na mulher, muitas vezes, quando ele tá sóbrio, é uma pessoa, ó, nota 10, né? Mas melou o bico, aí Verdade. bate na mulher, bate nos filhos. Aí os filhos se revoltam, aí se tornam, entendeu? Então, tudo gira em torno da droga. É verdade. Então, se a gente trabalhar a prevenção, ensinar criança e adolescente a dizer não às drogas, aí a gente não precisa nem prender ninguém. Com certeza. Porque um comércio, eu já disse aqui no início da entrevista, que o tráfico é um comércio. É verdade. Mas se ninguém comprar? Acaba, né? Então, e não precisa prender, não precisa matar, não precisa, basta ninguém comprar. Com certeza. E como eu faço isso? Mostrando para as pessoas que as drogas, elas destroem não elas próprias só, mas a família inteira e a sociedade inteira fica ferida, né, quando alguém ingressa no mundo da droga e da violência. Com certeza. E é isso. Seu trabalho é um trabalho belíssimo, viu? Sou um admirador seu, coronel, também. Obrigada. Com muitas pessoas que eu estive com a senhora em algum lugar, todo mundo querendo tirar foto com a coronel Elisete, muita gente se inspira na senhora também. A responsabilidade é grande. Conheci a senhora através do nosso secretário, que me encaminhou, só lembra? Lembro. Primeiro contato. E agora eu sou mais próximo do Barradinho do que ele, brincando. E aí, Mas assim, graças quero lhe a Deus. agradecer, entendeu? Obrigada. Pela entrevista aqui com a gente. A Rádio Verão está à sua disposição, toda a nossa rede social. Que esse ano que venha seja um ano que a gente possa ajudar mais pessoas, né? Sim. Vamos elaborar também um projeto aí para a senhora estar junto com a gente nas comunidades também.
Com certeza. Porque acho que é o que eu lhe disse, muitas vezes as pessoas só querem uma palavra, né? É. E às vezes, aconteceu agora recentemente, eu sei que não pode nem falar aqui de um rapaz que estava passando pela uma situação e só sabe o que aconteceu, Sim. né? E aí disse que mandou um áudio dizendo que ia fazer isso e tudo, e as pessoas ignoraram, acharam que não, né? E depois de 3 dias encontraram, né? E, e é o que eu sempre digo, muitas vezes as pessoas só querem um carinho, uma atenção, É. uma palavra de conforto, e muitas vezes a sociedade vira as costas, né? Pois é. E quando a sociedade vira as costas, só quem chega lá muitas vezes é a PM. É, E é por isso que eu tenho tanto zelo pela profissão da Polícia Militar. Porque, Barradinha, a polícia chega em locais onde nenhum outro braço do Estado chega. é Só que verdade. quando ela só chega para reprimir. Então É, nós temos que ver como é esse contato. Quem é essa polícia que está chegando na comunidade? com certeza. Então eu sou uma defensora de uma polícia cidadã. Eu sou defensora de uma polícia capacitada para ser profissional. Verdade. Eu não quero que ninguém passe a mão na cabeça de ninguém. Eu quero que a pessoa, que o policial seja profissional. Qual é a sua função? Conter, imobilizar e conduzir. Pronto. A partir dali, tudo que você fizer é excesso. E É, todo excesso é punível. com Então, eu certeza. sou uma policial que defende uma polícia profissional. Não certeza. emotiva, nem nada. Profissional. E assim, e como você falou, muitas vezes as pessoas só precisam ouvir. Eu era comandante da Santa Maria, quantas vezes eu desci, tomei café na porta de casa da comunidade, né? Para ouvir. Apenas porque quem sabe onde o sapato aperta é quem o calça. Com Então, certeza. graças a isso, na época lá, a gente passou 55 dias sem um único homicídio na Grande Santa Maria. Que esse é um recorde que ninguém ainda bateu, viu? Graças a Deus. Né? Mostra da sua É isso. capacidade, É né? isso. Então, é isso. E eu queria também, antes de acabar a nossa entrevista, falar da coordenação de proteção às pessoas com deficiência. Que além do protocolo que a gente está elaborando, a gente acabou de fazer um curso de Libras para os policiais. Eles acabaram de se formar no primeiro módulo. Eu própria fiz o curso, né? Então, sei um pouco, já consigo me comunicar com os surdos, com a comunidade surda. E eu fico muito feliz de saber, porque muitas vezes a gente precisa se comunicar e tem que saber se comunicar também com a população. Isso é inclusão, né? O que a gente chama de Com inclusão. certeza. Então, queria também aqui agradecer a doutora Brenda, que é a nossa diretora de defesa social, que é ela que dirige ali essas coordenações, junto com a gerente Paula. Aproveitar também o espaço, agradecer aqui a minha equipe, né, o meu time da Superintendência de Cidadania e Defesa Social. Ninguém faz nada sozinho, Com Barradinho. certeza. Com Ninguém faz certeza. nada só. Então, eu tenho uma equipe muito boa, muito competente, que me ajuda muito, que todos esses resultados foram fruto dessa parceria, Com né, certeza. dessa união de mãos. Com certeza. Por isso, Ana, o espaço está aberto aqui para a senhora, aqui na rádio. Nosso programa vem do ar. A gente quer agradecer a Rádio Verona também, que abriu esse espaço para a gente estar transitando. Porque aqui é um espaço para a gente mostrar para a sociedade, que a gente abre para as instituições, para mostrar o problema de cada instituição. A gente visita as famílias na Zona Sul, entendeu? E esse foi todo um espaço que a Rádio Verona nos cedeu. E todos esses blogs são parceiros. Quando terminar nosso programa, tá lá no Instagram deles todos. Porque acho que se a gente fizer um pouquinho, quando for lá no finalzinho, a gente Com enfeita certeza. muito, né, Coronel? Então, para finalizar, pegando aqui a deixa, eu quero contar uma fábula que diz o seguinte: que estava havendo um grande incêndio numa floresta e todos os animais estavam fugindo deste incêndio. Mas ao contrário de todos os animais, um minúsculo beija-flor ia até o rio, pegava uma gotinha de água e jogava no incêndio. O beija-flor ia até o rio, pegava uma gotinha de água, jogava no incêndio. Numa das idas e vindas, o beija-flor encontrou um elefante.
Aí o elefante olhou pro beija-flor e disse assim: Mas você é muito bobo, seu beija-flor. Você não tá vendo que não vai apagar este incêndio? Mas o beija-flor humildemente disse: Posso até não conseguir, mas estou fazendo a minha parte. É Então é isso que verdade. você falou. Com certeza. Barradinha eu conheço de perto, faz a sua parte. Com Mandar um certeza. abraço para a pastora Gardenha, Gardênia. maravilhosa, também fazendo a parte dela. A Rádio Verona, que aqui eu já sou cliente, né? Cliente, é Parceira. cliente da Rádio Verona. Já venho aqui algumas vezes. Muito obrigada pelo espaço. É muito importante Com que a certeza. população conheça esse trabalho social que a Secretaria de Estado da Segurança Pública, na gestão do Dr. Chico Lucas, está fazendo. É humilde, é pequeno, mas é a nossa parte. Com Então, certeza. e aproveitar também e desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Tá certo. É isso aí, eu quero agradecer a você que esteve em nossa sintonia pela Rádio Verona 87.9, pelos blogs, né? Fala Piauí, Blog do Coveiro, C7, Plantão Piauí, Mais Notícia. Muito obrigado pela sua sintonia e pela sua audiência. E até o nosso próximo programa. É isso aí.